Amigos da Cabo Frio TV, Canal 10 e Jornal Completo, uma edição especial, hoje conversando sobre segurança pública, sobre o que a violência afeta na vida do cidadão e o que a própria sociedade pode ajudar nesse combate à violência, nessa caminhada de paz que sempre se faz no país. Nesse programa especial do Completo, vamos conversar com o titular da 126DP, que aliás, durante os últimos 30 anos, foi comandado sempre por titular homens policiais. Dessa vez, um programa especial, e agora sim, com a titular Flávia Góes Monteiro de Barros, delegada titular da 126DP. Delegada, um prazer tê-la aqui no nosso programa. Primeira mulher a dirigir a 126, que era uma tradição dos homens. O que muda nesse comportamento, nessa direção? Qual é a orientação da Polícia Civil em relação ao posicionamento da sociedade? Essa relação fica mais próxima à relação feminina com a sociedade? Na verdade não é só bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui. Na verdade não é só nem Cabo Frio, né? Estou vendo que a Polícia Civil vem sendo dirigida por muitas mulheres. Nos últimos 2 concursos de delegado, inclusive, 30% foi de mulheres. Eu acho que isso, assim, eu acho que independe do sexo, né? O fato de você ser mulher, o fato de você ser homem, eu acho que isso realmente, na minha opinião, independe. Eu acho que o que é importante para um delegado de polícia civil é aproximar a sociedade da polícia. E eu acho que as mulheres vêm fazendo isso com muita propriedade, né? Eu acho que, às vezes, em determinadas situações de violência doméstica, uma mulher se sente mais à vontade de ser atendida por uma outra mulher. Mas, na verdade, assim, o que você tem que ter é empenho, dedicação, honestidade e fazer com amor aquilo, né? Doutora Flávia, o que passou pela cabeça da adolescente Flávia, você policial? Na verdade, quando eu era adolescente, eu nem pensava em ser delegada. Eu queria fazer educação física. Só que eu sempre fui muito ligada ao meu pai. E eu negociei minha profissão com meu pai, na verdade. Ele queria que eu fosse médica, e eu queria fazer professora de educação física. E eu falei assim, não, então vou fazer direito. Aí nem você, nem eu. E na faculdade, eu fiz um estágio no escritório criminal, e eu me apaixonei pelo direito penal. E eu percorri os diversos fóruns, né, pela cidade do Rio de Janeiro, e também delegacias. Na época, as delegacias nem eram legais, eram aquelas delegacias convencionais, todas caindo aos pedaços. E eu me identifiquei, né, com os delegados, com as investigações. Eu ficava muito tempo nas delegacias, conversando com os delegados. Eu falei assim, eu vou ser delegada de polícia, é isso que eu quero para a minha vida. Então eu saí já da faculdade com esse propósito, advoguei um tempo no escritório grande criminal para ganhar uma experiência, depois pedi demissão para ficar só estudando. Aí eu passei para a Polícia Civil, fui oficial de cartório durante 8 anos, estudei muito, abdiquei muitos lazeres, de muita coisa para poder ser delegada de polícia. A Marta Rocha, né, a ex-chefe de polícia, sempre foi um referencial de mulher, né? Ela fez diretorias importantes, inclusive de programas de denúncia à violência doméstica. Então eu acho que ela, como chefe de polícia, ela enalteceu muito as mulheres, assim, a competência das mulheres, que por vezes ainda não era reconhecida. Nós ainda vivemos num país machista, que cada vez está diminuindo mais. E eu acho que a Marta Rocha teve um papel muito importante, sim. Agora a gente percebe, o que a senhora já conhecia Cabo Frio, claro, como carioca, como é que é o olhar da mulher Flávia, da cidadã, e da policial? Normalmente os delegados chegam aqui, os comandantes dizem o seguinte, eu conheço a região de uma forma, mas como autoridade eu enxergo de outra forma, e que a sociedade não percebe. Como é que é isso? Como é que é esse olhar da autoridade? Cabo Frio, como uma cidadã comum, é vista como uma cidade litorânea, uma cidade de lazer, né, para você passar o final de semana. E, na verdade, quando eu vim aqui como autoridade policial, eu vi
que de cidade de interior ela está até se afastando, né? Porque é uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes, que cresce assustadoramente. Então, que precisa de cuidados especiais. Eu, como autoridade, o que eu fiz? Eu mapeei a cidade de Cabo Frio. Foi uma das primeiras coisas que a senhora fez quando assumiu, foi dizer que ia fazer um mapa da violência na cidade. Exatamente, né? Que é um mapa criminal que se fala. Isso. Você faz a mancha criminal da cidade, Isso. né? Onde o índice de criminalidade é maior e onde você precisa atacar mais. Porque toda cidade clama por respostas maiores em determinados crimes. E aqui em Cabo Frio eu percebi que assim era o tráfico de drogas, né, que estava assolando a cidade e, em consequência do tráfico, diversos homicídios ocorriam. E foi realmente o que eu fiz, assim, que eu assumi a titularidade aqui. E assim, poxa, eu estou super satisfeita que eu, junto ao Coronel Rui França, num trabalho de integração, que foi muito bacana, de Polícia Civil com Polícia Militar, a gente conseguiu juntos diminuir 40% o índice de homicídios. Quando eu cheguei aqui, eu assumi aqui dia 15 de abril. O índice 6 meses hoje. Hoje é dia 15, é verdade. O índice de criminalidade, o índice de homicídios era de 35 mensal, 35 homicídios por mês, quer dizer, mais de um homicídio por dia, né? Eu fechei o último mês, agora em agosto, com 11 homicídios. E desses 11, 6 solucionados, quer dizer, mais de 50% com autoria identificada. Então, assim, isso foi graças a um trabalho integrado de Polícia Civil e Polícia Militar. Eu sempre digo que a Polícia Militar trabalha com as informações, né? Eles estão um patrulhamento extensivo que ficam nas ruas. Então, a informação é a coisa mais valiosa que uma policial pode ter. E a gente, como policial civil, trabalha com investigação. A gente materializa a informação para poder representar por uma prisão junto ao judiciário. Então, essa integração judiciário, polícia civil, militar, é de extrema importância. E aqui em Cabo Frio nós temos conseguido isso. Então, eu acho que assim, esse resultado que a gente conseguiu se vale muito a essa integração, que inclusive eu e o Coronel Rui França até fomos indicados para um prêmio integração, que assim como um exemplo para as outras polícias, né, dos outros estados e outras cidades, para que a integração dê certo. Eu conversei com o secretário José Beltrame, ele dizendo há 3 anos que precisava existir essa união entre Polícia Militar, Polícia Civil, para o melhor resultado. A gente já está vendo aqui que já está colhendo os frutos disso. Nós tivemos uma experiência em Cabo Frio que o prefeito Alair Correia chamou a senhora, em todas as instâncias do Poder, o Judiciário, a Polícia Militar, no gabinete. O que evoluiu para a sociedade cabo-friense daquela reunião para cá? A gente já tem resultados positivos, como a senhora acabou de dizer, a criminalidade diminuiu. Mas o que a sociedade pode perceber de imediato daquela reunião para cá? Em que a gente percebeu que o judiciário é muito lento, que a gente já sabe, mas enfim, o que produziu daquela reunião com o prefeito? Aquela reunião foi uma reunião basicamente assim, em busca da paz para Cabo Frio, né? Eu me lembro até que ela foi acompanhada daquela caminhada da paz. Então eu acho que aquela reunião foi de extrema importância porque ali foi um exemplo de integração, não só das duas polícias, mas da prefeitura, da secretaria. Nós tínhamos ali repórter, Polícia Civil, Polícia Militar, secretários da prefeitura e membros do judiciário, da procuradoria e da promotoria. Então, quer dizer, aquilo ali era uma reunião buscando uma integração entre todos em busca de uma maior tranquilidade para a sociedade cabo-friense. Aquilo ali é uma coisa que a gente tem que fazer, até estava falando junto com o Coronel Rui França e o prefeito, de forma reiterada, né? Não adianta uma reunião pontual. Aquilo ali tem que ser uma forma reiterada. Por quê? A gente tem que trabalhar muito com política preventiva, né? Eu até costumo dizer que só existe tráfico porque há usuário, porque se não existir usuário, não existe tráfico. Então, como é que você combate o tráfico assim, de forma preliminarmente? Combatendo o uso. E como é que você combate o uso? Com política preventiva. Isso começa em casa, começa no colégio. E ali, o nosso objetivo foi justamente, naquela reunião, trabalhar com política preventiva, o que nós poderíamos fazer para combater o crime, para que ele não ocorra. Entende? Não fazer o que a gente faz para solucionar o crime depois que ele ocorreu. Não, ali é para diminuir a criminalidade. Então, aquilo ali foi um exemplo de política preventiva.
Nós também botamos em pauta as ONGs, as instituições de reabilitação de dependentes, e a gente está, inclusive, com vários objetivos de reuniões reiteradas nesse sentido. O Instituto de Segurança Pública do Estado instituiu o Conselho Comunitário de Segurança em todas as ISPs. E a gente percebe, tem participado de várias reuniões do Conselho, que a participação da sociedade reclama, mas sempre falta a presença da Polícia Civil, da Prefeitura. São poucas reuniões dos conselhos que todas as autoridades consigam participar. É fundamental a participação da sociedade nesses conselhos e, a partir daí, a gente consegue ter um outro retrato para a Polícia Civil poder agir integrado com a Polícia Militar? Fundamental a participação da sociedade, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Inclusive, o que eu acho que está faltando nesses conselhos comunitários é divulgação. Por muitas vezes a Polícia Civil nem foi ao encontro porque ela não foi notificada. Então eu acho que falta um pouco de divulgação e eu acho de extrema importância. Inclusive eu tenho um contato bastante estreito com a Patrícia Cardinó, que faz parte do conselho e está fazendo um trabalho muito bonito, inclusive. E a gente está sempre em contato justamente para saber o que a gente pode fazer para atrair mais ao público, da participação das secretarias, dos membros das polícias, para que nós possamos juntos vermos uma solução para cada vez combater e trazer a criminalidade e trazer mais tranquilidade para a sociedade. Agora, assim, realmente a participação de todos é de extrema importância, porque essa troca é que viabiliza nós combatermos a criminalidade. Numa das reuniões do Conselho de Segurança, esteve em determinado momento o delegado, o comandante da PM, o comandante do bombeiro e algumas autoridades do Rio de Janeiro, e tinham apenas 2 pessoas da comunidade, foi aqui próximo, na Praia do Siqueira. E o delegado disse o seguinte: a sociedade foram distribuídos 750 convites e apareceram 2 pessoas. Delegado, por que acontece isso, delegado? Sabe? Um retrato muito simples. A gente já tem um retrato da violência na região e as pessoas, normalmente, em cidade interior, as pessoas sempre têm algum parente envolvido e aí ficam com medo de... Como é que quebra esse gelo? Porque no interior acaba acontecendo isso. Como é que a polícia pode fazer essa aproximação para que a sociedade participe mais desses encontros? Eu vou falar uma palavra que quebra esse gelo: credibilidade. A sociedade confiando na polícia. Eu acho que é isso que quebra esse gelo. E eu acho que aqui em Cabo Frio, eu acho que isso vem acontecendo, sabe? Por isso que eu digo que se houver uma maior divulgação, eu acho que a sociedade vai participar. Eu vejo isso assim, posso falar pessoalmente, como as pessoas me procuram na delegacia. O meu gabinete é aberto ao público e as pessoas vão lá querendo falar com a delegada Flávia. Por quê? Tem essa proximidade, eles têm essa confiança. E eu vejo isso também na Polícia Militar com o Coronel Rui França. As pessoas, quando que as pessoas iriam procurar um coronel, para falar de seus problemas, para falar do índice de criminalidade, da vizinhança. E nós somos bastante procurados. Então eu acho que é credibilidade que quebra esse gelo. A figura da mulher é importante para essa credibilidade, para essa aproximação com a sociedade? Eu acho que a figura da mulher ajuda bastante. Ela não é tudo. Porque nós temos homens que conquistam a credibilidade também. O Coronel Rui França é um exemplo. É um exemplo, sem dúvida. Mas eu acho que a figura da mulher ajuda bastante porque a gente mostra uma proximidade com outras mulheres. Porque às vezes uma outra mulher se sente mais à vontade em conversar com uma mulher. Tanto é que nas DEANs, normalmente as delegadas de DEAN são mulheres. E nós nos empenhamos em que não que só haja policiais mulheres, mas que sempre haja bastante policiais mulheres para que uma mulher vítima de violência doméstica se sinta à vontade em conversar com uma pessoa do mesmo sexo. Hoje nós temos no Estado, pelo levantamento lá da Polícia Civil, 13 DEANs, são 160 e poucas delegacias. Está faltando mais instalar DEANs, até a própria... Quando a delegada titular, Marta Rocha, disse que precisava mais DEANs para poder ter essa proximidade. Está faltando mais isso? Tem planos de se instalar mais DEANs. Aqui em Cabo Frio a gente instalou recentemente. Eu acho que foi até um grande legado deixado aqui. Eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade por ter uma delegacia que só cuida desse tipo de crime. Inclusive,
A doutora Cláudia faz isso com muita propriedade, é uma mulher que vem desempenhando esse papel muito bacana. Então, a gente tem planos de mais de anos, mas já tem sido criado e aqui em Cabo Frio a gente conseguiu. Deixa eu fazer um breve intervalo, conversando aqui com a doutora Flávia Góes Monteiro Romero de Barros, delegada titular. Pela primeira vez, uma mulher exerce o cargo da titularidade da 126DP. A gente já volta. De volta aqui no programa especial Cabo Frio TV, Canal 10, Jornal Completo, uma edição voltada para a segurança pública e discutindo a sociedade, o comportamento da sociedade, o que o cidadão pode fazer, o que a polícia pode fazer, como é que trabalha em conjunto, polícia civil, polícia militar, a própria sociedade, para que se tenha exatamente mais tranquilidade na cidade em que nós escolhemos para viver. Conversando aqui com a delegada titular da 126DP, Flávia Góes Monteiro de Barros. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito tem se falado, a sociedade reclama, liga para os programas de rádio diariamente, programas de TV, que todo mundo sabe, né, ou todo mundo e a própria sociedade sabe onde existem os focos, e a gente tem o Instituto do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, com a mancha criminal em determinadas áreas, os traficantes estão ali e que a polícia é só chegar e prender. Nesses 6 meses a gente já viu a senhora em campo várias vezes. Qual é o saldo positivo que a gente tem disso, delegado? Eu acho que o saldo positivo é justamente a integração, Polícia Civil Militar, os líderes das polícias indo a campo e não só ficando no gabinete, né? O Coronel Rui França, assim como eu, somos pessoas que gostamos de ir ao combate, então nós não só mandamos, nós também executamos. E isso ajuda bastante porque a gente já conhece, a gente sabe como abordar, a gente sabe como liderar. E eu acho que quando o seu liderado vê o líder indo junto, eles se sentem mais motivados e estimulados. E eu vejo que nesse balanço desses últimos 6 meses, a diferença dos primeiros meses e dos últimos meus aqui é que como a sociedade vem ajudado, né, a investigação, e que é de extrema importância. Nós, inclusive, nessas últimas operações que fizemos em busca dos grandes traficantes aqui da cidade, algumas prisões nós logramos êxito graças às denúncias da sociedade. Nós agradecemos, eu agradeço aqui a confiança da sociedade no trabalho da polícia, porque é isso que viabiliza as denúncias. Inclusive, eu tenho um Facebook, né, que me auxilia bastante, eu tenho vários acessos, até a delegada Flávia Monteiro de Barros, para quem quiser, e várias pessoas me dão informações inbox, né, como confiam que a identidade não será revelada, porque eu sei quem está me dando a informação, mas aquela identidade jamais é revelada, e essas informações são de grande valia para que nós possamos chegar realmente à autoria de delitos hediondos que estavam ocorrendo aqui em Cabo Frio, ainda estão, mas em índice bem menores. Mas a gente tem... Nós, jornalistas, acompanhamos o seu trabalho. 5 operações, né, uma média de 1 operação por mês. O que chamou a atenção é que, exatamente o que a senhora colocou, a gente viu o Coronel Rui França, que acorda de madrugada, vai para o meio do mato e, de repente, nas imagens, quer dizer, a gente que acompanhou também as operações, está lá a delegada, revólver na mão, colete, indo a campo. Dessas 5 operações, prisões significativas, delegada? Bastante. Inclusive, desses grandes líderes do tráfico de drogas, das facções aqui de Cabo Frio. E, inclusive, é o que eu digo, uma das operações nós não conseguimos prender ninguém. Aí, poxa, então não foi positiva? Foi. Porque essa operação a gente não conseguiu prender ninguém. Só que a gente, em campo, mostrando que a gente está trabalhando, a gente conseguiu uma confiança da sociedade que, através dessa operação, a gente conseguiu diversas informações que me viabilizou trabalhar aquele processo e pedir outras prisões. Então, mesmo aquela operação que nós não logramos êxito em prender ninguém, que às vezes você vai, você não encontra, a pessoa está foragida, isso rende frutos. Toda operação, ela tem saldo positivo?
bem tendo. Toda operação teve saldo positivo aqui em Cabo Frio. Delegada, a gente tem recebido como jornalistas sempre o desespero das pessoas, dos familiares, em relação a pessoas desaparecidas. Isso não é só de Cabo Frio, isso é no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas a região dos lagos aqui, a área do 25º, a gente tem de janeiro a agosto 126 pessoas desaparecidas. Isso não tem divulgação, de vez em quando alguém liga para um programa de rádio. Isso é uma tarefa difícil para a Polícia Civil. Desapareceu, a polícia começa por onde para poder encontrar essas pessoas? E até hoje são 126 em apenas 8 meses desse ano. Por onde que se começa? Quer dizer, claro que aí a sociedade também não pode ajudar muito, né? A Polícia Civil, como é que faz? Tem que esperar um determinado tempo para poder fazer o registro. Queria que a senhora orientasse a sociedade, né? E tranquilizasse também os familiares. Tem 126 pessoas. Tem algum sinal positivo em relação a isso? A primeira coisa que eu peço para quando a pessoa for fazer um registro de ocorrência na delegacia é trazer foto dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa vai desesperada e vai munida de nada, né? Então a gente precisa de um mínimo para começar uma investigação de procura desse desaparecido. E a pessoa tem que trazer fotos recentes, né, da pessoa e com quem essa pessoa costuma andar. Por exemplo, às vezes, eu já passei por diversas situações que moças, inclusive, é mais comum no sexo feminino, desaparecidas, mais ou menos a idade também comum entre 15 e 20 anos, que na verdade elas estão fugindo de casa com o namorado, né? Então o que é importante? A foto da pessoa, telefone do namorado com quem ela costuma andar, porque muitas vezes não está associada a crime algum, muitas vezes realmente está associada a pessoas que fogem mesmo, aquela coisa da idade, da adolescência. E quando está associada a crime, né, de desaparecimento mesmo, a gente já teve alguns registros, os pais têm que ser o mais honestos possível. É essa a orientação que eu dou, porque muitas das vezes são usuários de drogas, então de repente tem a ver com alguma coisa, está devendo ao tráfico, então é algum traficante que pode ter se apoderado da pessoa, e às vezes os pais têm vergonha de dizer isso para nós, e isso engessa a investigação. Então, assim, maior honestidade possível, ali a gente não está julgando ninguém, a gente quer só dar a solução para a pessoa. Então, foto, maior transparência possível, né? Informações de com quem as pessoas andam, amigos, namorados, e para a gente que a gente possa divulgar as fotos e diz que denúncia para que a sociedade possa nos ajudar a encontrar. O Estado do Rio de Janeiro é líder, pelo menos tem um avanço significativo nas pesquisas, nos estudos, né? E lá no Instituto de Segurança Pública tem o dossiê Mulher. A gente tem 356 mulheres mortas esse ano. A mulher é mais vítima da violência, principalmente de violência doméstica, e tem alguma forma de contribuir para diminuir esse número? Tem, denunciando. Especialmente no âmbito da violência doméstica, eu digo denuncie. Denuncie e antes que aconteça uma coisa fatal, porque às vezes uma ameaça, ela não é tão levada a sério. E de uma ameaça que advém um homicídio. Então, eu acho que a denúncia, a confiança na polícia, a pessoa que assim, passa a não ter medo, eu acho que isso vem diminuindo bastante. E a mulher, infelizmente, numa relação homem-mulher, ela ainda é o sexo frágil da relação, né? Isso está diminuindo bastante até. Mas, assim, os homens achavam, até pela completude física, que poderiam se apoderar da mulher através da violência física. Então, eu acho que a mulher denunciando isso vai diminuindo bastante. E eu acho que isso vem acontecendo de forma progressiva. Não só em Cabo Frio, mas como a nível Brasil mesmo. Essa confiança passa... a gente tem o histórico, que como a senhora conheceu a delegacia, com máquina de escrever, caindo aos pedaços, aquele mau humor dos policiais, isso afastava a própria sociedade. A Delegacia Legal, ela resolveu isso porque a gente acompanhou vários casos em que os policiais, graças a Deus a Maria já se aposentou, incentivavam as pessoas a não fazer registro. Não, isso vai para casa, fica lá, se piorar se avisa, tal, enfim. Esse quadro acabou e a Delegacia Legal, se chegar lá, faz registro. Com certeza, isso melhorou em vários aspectos. A Delegacia Legal, ela além de moralizar,
né, o aspecto físico da coisa, ela moraliza em diversos aspectos, como você, a partir do momento que o registro de ocorrência é inserido no computador, ele não tem mais como ser excluído, né? E a delegacia legal viabiliza uma interligação entre todas as delegacias a nível estado do Rio de Janeiro, para você saber, por exemplo, muitas vezes uma vítima, uma suposta vítima vai fazer um registro de ocorrência e ela sai da delegacia presa, porque a gente, através do nome inteiro daquela pessoa que está em site policial, nós temos a possibilidade de sarqueá-la, que é o termo que se usa, né? O que é? Saber se há algum mandado de prisão em desfavor da mesma. Como? Porque há uma ligação entre todas as delegacias, né? E isso só foi possível através do sistema Delegacia Legal informatizado. Quer dizer, quem vira testemunha pode, de repente, ficar lá mesmo, né? Ah, pode. Se tiver um mandado de prisão, não sai de lá, não. Então é bom estar sempre... Doutor, algumas curiosidades que a sociedade, principalmente os apaixonados por armas, em fotografia, a primeira coisa que se faz, né, o jornalista, é perguntar que tipo de máquina você usa, que tipo de lente você usa. Obviamente que na polícia tem aquela curiosidade, que tipo de arma a senhora usa, o que mais gosta, o que se identifica. Alguns policiais exageram, preferem pistolas importadas, enfim, Magnums e coisas assim. A senhora trabalha com que tipo de equipamento? Eu trabalho com a pistola 40, né? Eu gosto da Glock. Mas assim, a minha predileta... A Glock é americana, né? É, a americana. Ela é mais macia, né? É muito gostosa de atirar. A minha predileta para tiro, né? Stand de tiro é a 380. Realmente ela tem, assim, um disparo. A minha precisão é sempre melhor na 380. Só que a 380 ela não é tão potente como uma 40, né? Então, assim, eu nunca trabalho com 380. 380 para minha vida particular. No trabalho, sempre 40. Quer dizer, então a gente pode classificar... só tem uma 380 como lazer, seria isso. Como lazer. E uma profissional, né, que a senhora vai... Tá bom, eu deixo classificar assim. Até porque a gente tem várias imagens que depois vão ser inseridas aqui, da senhora em stand de tiro, e aí a senhora estava usando uma 380, né? Ele estava usando 380 e 40 também. 40 também. 40 também. Mas a gente tem visto, né, quer dizer, a sociedade gosta de ver. Tivemos delegado aqui que vira um Robocop, né? Sai com tudo que é tipo de arma e tal. A senhora, a gente vê com uma pistola apenas, é isso? Não, sempre tem duas, né? Tem uma escondida e uma ali, caso acabe a munição, você vai e troca. Muitas das vezes também aqui na perna. E, assim, até uma coisa que você está falando, né, de tiro, uma coisa que eu acho legal, os policiais estão sempre se atualizando, né? E treinando. E uma coisa que eu tenho, que eu até quero conversar com o prefeito aqui, é ver se a gente consegue botar um stand de tiro em Cabo Frio. Eu acho que seria bastante interessante. E esse stand seria para a Polícia Civil ou para um treinamento? Não, para um treinamento geral mesmo, de policiais, né, que tivessem interesse. Eu ainda não levei isso junto ao prefeito, mas eu acho que seria uma coisa de grande valia para Cabo Frio. Sem dúvida. O prefeito... E a gente tem bastante espaço aqui. O prefeito ele vai recebê-la, sem dúvida, e vai ouvir. Não, o prefeito aqui é nosso parceiro. A gente vai fazer um breve intervalo, volta para uma rodada final aqui com a delegada da 126 DP de Cabo Frio. A gente já volta. De volta com um programa especial, Cabo Frio TV, Canal 10, Jornal Completo, uma edição com a delegada Flávia Góes Monteiro, de Barros, titulada 126 DP em Cabo Frio. Delegado, primeiro, nesse último bloco, muito obrigado pela sua presença, a senhora deixou seus compromissos, a sua agenda e atendeu a nossa solicitação. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Prazer estar aqui. Só nesse finalzinho, delegada, agora a senhora já disse que gosta tem preferência de armas, tem arma de lazer, tem arma de tiro, e a gente percebe a elegância, não só sua, mas de todas as mulheres da Polícia Civil. Começou lá com a delegada Monique Vidal, que foi uma referência, né? E a partir daí, acho que estimulou todas as delegadas. E a gente percebe o seguinte, que mesmo na linha de tiro,
a gente percebe a elegância da doutora Flávia, um colete, a gente vai exibir algumas imagens, a senhora com seus bandidos presos, mas com um belo cinto, Louis Vuitton, um salto. Elegância não fica de lado nunca, nem na linha de tiro. Não, na linha de tiro eu não estou de salto não, é sempre tênis, que aí não dá, né? Claro, mas na delegacia, assim, na hora de apresentar, tem esse cuidado, né? Não, com certeza. Eu costumo dizer que, assim, a gente tem várias roupas na delegacia, eu tenho mesmo, né? Eu sou friorenta, então eu sempre tenho aquele casacão na delegacia, para o frio aqui de Cabo Frio, eu não estou acostumada. E assim, eu tenho sempre a minha calça operacional, meu tênis e a blusa da Polícia Civil, o colete que está preparado para qualquer coisa que seja necessária. A gente sai, troca, muda o salto pelo tênis, muda o vestido pela calça e a blusa e vai em campo. E a vaidade é uma coisa inerente de cada um, né? Eu sou vaidosa, mas na verdade quando eu vou para a linha de tiro eu nem me lembro, né? Se eu tô com unha feita, se eu tô com o cabelo arrumado, a gente tenta se arrumar dentro do possível, mas muitas vezes nem dá tempo, porque é aquela coisa bem rápida de você ir a campo e você pensa em trazer uma resposta mesmo para a sociedade. A gente tem alguns exemplos, né, da vaidade feminina, e que tem um seriado em que uma policial fala assim, não vou subir o muro, senão vai estragar minha unha, né? Então fica preocupada isso. Sapatos. Quantos? A gente sabe que a senhora tem uma coleção, a gente acompanha isso. Sapato, bolsa Louis Vuitton, tal. Eu adoro sapato. Olha, uma das coisas, inclusive, um dos meus sonhos de consumo era ter um closet só para bolsa e sapato. E eu consegui realizar esse sonho na minha casa. Então, assim, eu tirei o chuveiro de um dos banheiros da minha casa, cortei o chuveiro e transformei num closet só de bolsa e sapato. Então, cada um com o seu cada um, né, com a sua doença. Eu tenho psicose com sapato mesmo. Amo sapato e tudo saltão. O meu sonho era ter 1,70 m. Como nisso o poder superior não me deu, eu tenho 1,66 m, então eu só uso saltão. Compensa no salto 15. Exatamente, eu compenso no salto 15. E a região dos lagos aqui, o pessoal é muito dividido em equipes, em times, em paixão. Torce para que time no Rio de Janeiro? Fluminense, tricolor. E eu vejo que aqui em Cabo Frio, como tem tricolor, hein? Como tem tricolor. Eu sou botafoguense, então pelo menos isso. Doutora, para encerrar, mais uma vez, muito obrigado. Queria que a senhora deixasse um recado à sociedade de Cabo Frio. A senhora vai olhar para aquela câmera ali e fazer um apelo que a sociedade contribua e ajude, inclusive, no desenvolvimento do seu trabalho. Mais uma vez, sucesso na sua empreitada. Que a senhora deixasse uma mensagem. Primeiro, foi um prazer participar aqui do programa, né? E assim, o que eu quero dizer para a sociedade aqui de Cabo Frio, primeiro, muito obrigada pela confiança, pelo carinho que eu fui recepcionada aqui. E cada vez eu vejo um carinho maior, eu vejo no meu gabinete, no meu Facebook. Então, primeiro, acima de tudo, meu muito obrigada. O que eu peço a vocês é que essa confiança possa ser aumentada cada dia mais e que vocês possam me ajudar com informações, me procurando, para que a gente possa realmente juntos, sempre juntos, dar uma resposta cada vez maior ao crime que tem que diminuir aqui em Cabo Frio cada vez mais. Um beijo.